Eu quero começar, meus queridos, a nossa palavra aqui em Gênesis 45, versículo 7, que diz assim: Mas Deus me enviou falar comigo à frente de vocês. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Essa passagem você conhece, nós estamos falando de José, que depois que ele estava no ápice da vida dele, nós vemos uma postura de integridade, uma postura de perdão, uma postura de um homem santo, um homem de Deus. Um homem que ele era claro nas palavras dele, que a presença do Espírito Santo habitava na vida dele. O propósito, como ele mesmo teve esse discernimento, que o propósito da vida dele nunca foi ser governador. O propósito da vida dele sempre foi um propósito de Deus, o propósito de salvar vidas, o propósito de salvar o povo de Deus. Deus usa as pessoas do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero. José, talvez ele tenha passado pela mente dele diversas situações em que ele seria rico, ele seria conhecido, ele seria famoso, ele seria importante, afinal ele teve os sonhos onde tudo, né, os feixes de trigo, os céus e as estrelas, tudo se curvavam diante dele. Talvez ele teve muitos sonhos, talvez ele imaginou, nossa, eu vou ser muito próspero, eu vou ter muito gado, eu vou ter muitas terras, eu vou ser muito conhecido por alguma razão. Mas com certeza ele nunca imaginou que ele iria por um poço, que ele ficaria preso com correntes nos braços, nos pés e no pescoço, que ele talvez apanharia, que ele passaria fome, que ele passaria necessidades, que ele não teria roupas, que ele não teria um nome, que ele seria chamado de escravo ou de hebreu, ou de qualquer outro nome que se dava. Humilhações, dores, sofrimento. Talvez ele nunca, nos mais remotos sonhos ou pesadelos, ele poderia ter imaginado que o propósito da vida dele seria alcançado depois de tantas coisas ruins. E o propósito das nossas vidas, nós precisamos entender isso. Muito se fala de propósito, muitas pessoas perguntam qual é o seu propósito, como eu encontro o meu propósito. E nós precisamos entender que o propósito das nossas vidas, ele nunca estará atrelado a mim ou a você. O propósito das nossas vidas está atrelado à vontade de Deus, está associado a Deus. E esse propósito, para ser alcançado, ele vai ser através de dores e de dificuldades, que é o que as pessoas não gostam de saber, de viver. Elas querem viver um propósito onde elas só crescem, onde elas só são abençoadas, só são honradas, só são poupadas, que tudo dá certo. E isso não existe. O propósito das nossas vidas é o propósito de Deus. E o propósito de Deus para nós é que nós venhamos a crescer, que a gente vá para um nível elevado. E ir para um nível elevado vai exigir muitas coisas de nós. Exigiu de José, exigiu que ele esquecesse Manassés, o filho dele, que ele falou, o Senhor me fez esquecer o tempo do meu sofrimento. O Senhor me fez perdoar. O Senhor me trouxe à frente de todos vocês
para salvar todos vocês que me maltrataram, que me venderam, que me traíram. Então nós vemos o propósito de Deus para José era o de salvar vidas, mas o propósito de Deus em José era de torná-lo um homem diferenciado. Porque a gente pode ser um canal na vida de muitas pessoas, mas antes de ser um canal na vida de muitas pessoas, o Senhor trabalha em nós. E aqui nós vemos um homem de perdão, um homem que tinha um coração limpo, porque José, ele foi uma pessoa sábia, que ele escolheu temer a Deus. Ele não temeu que ele ia para a cadeia, ele não temeu que ele iria ter problemas na vida dele, ele temeu a Deus. Quando ele teve a oportunidade de, supostamente, ter alguma vantagem, alguma coisa boa na vida dele, que foi na questão da mulher do Potifar, que tinha por ser um escravo, ele se tornou um escravo que tinha uma condição diferenciada. Ele não pegava sol, ele não ficava no tempo, ele não tinha humilhação, sofrimento, ele ficava dentro de casa, ele cuidava dos negócios, ele tinha um cargo de confiança. Então ele poderia manter muito bem aquela situação, mas ele preferiu abrir mão de tudo aquilo que, aos olhos de alguns, talvez fosse alguma vantagem. Ele viu aquilo como algo inadmissível na vida dele. O Senhor, o meu Senhor, colocou tudo nas minhas mãos, ele não precisa se preocupar com nada. Ele me deixou tudo nas mãos, exceto, obviamente, a senhora, que é a mulher dele. Como é que eu faria uma maldade, uma crueldade tão grande com ele contra Deus? Então veja que isso não passava pela cabeça dele, não havia essa possibilidade de fazer algo por interesse, por conveniência, não, ele temia a Deus. E por temer a Deus, ele se tornou a melhor pessoa possível onde ele estivesse. Que é o que nós sempre falamos. Às vezes as pessoas falam, né, que esperam que o outro a faça feliz, ou que alguma coisa seja favorável. Não. O favor de Deus é para que eu dê o meu melhor pensando em Deus. Por isso que nós sempre falamos, você quer ser o melhor marido possível? Seja o melhor homem de Deus. Você quer ser a melhor esposa possível? Seja a melhor mulher de Deus. Porque sendo uma pessoa que faz para Deus, você naturalmente vai ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor funcionário, o melhor pai, a melhor mãe. Fazendo para Deus. José não era bonzinho, ele tinha temor. Ele fez para Deus, e por fazer para Deus, ele respeitava o patrão dele, ele respeitava as convicções dele. Então, nós vemos, José, ele foi uma pessoa que ele escolheu as guerras que ele ia lutar. Ele pegava guerras certas. Ele venceu guerras de integridade. Nós vemos que Davi, por exemplo, Davi escolheu guerras erradas. Pelo menos uma ele escolheu errada. Porque no tempo que ele deveria estar na guerra certa, que na primavera os reis saíam para guerrear, para conquistar, para desapossar povos, ele foi e ficou. E ele pegou uma grande guerra. Ele mexeu com a mulher de um homem casado, ele não precisava daquilo, ele sabia o que era certo e o que era errado, ele podia ter qualquer mulher desimpedida, mas ele deu uma de sanção naquele momento, é essa que eu quero, é essa que eu gostei, é essa que eu achei bonita. E ele pegou um problema violento para a vida dele, ele pegou uma guerra errada, uma guerra de recompensas terríveis. José pegou uma guerra de recompensas excelentes, mas guerra é guerra. Guerras vai ter dificuldade, guerras vai ter luta, guerras vai ter sangue, guerras vai ter morte, guerras vai ter coisa feia, mas uma te leva para a vitória, outra te leva para o fundo do poço. Davi, naquele momento, escolheu uma guerra errada. José escolheu uma guerra certa, ele escolheu manter o coração limpo. E Deus, pessoal, preste atenção, por favor, Deus só vai trabalhar em pessoas de coração limpo.